Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus, que o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes também poderiam convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas deste santuário, a você que me acompanha por todo o Brasil, pelas redes sociais, é possível no mundo inteiro. Hoje, Jesus mais uma vez se mostra um grande observador. E de tudo que ele observa, ele acaba por refletir a sua mensagem. Como eu dizia ontem, a grande missão de nosso Senhor é mostrar o quanto mais fiel possível o rosto do Pai. E ontem, e todo domingo ecoa durante a semana, ele falava do amor. Amar a Deus de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e o próximo como a si mesmo. Por isso, resumidamente, o cristianismo é a religião do amor. É a religião, como depois os apóstolos vão dizer, até se Marcos coloca em 2 tópicos, os outros evangelistas não fazem, e os apóstolos, Paulo de modo particular, vai dizer: nisso consiste amar o próximo. E João vai dizer, primeira carta, Deus é amor. E é nessa linha do amor. Por isso, se nós lembrarmos, não faz muito que nosso Senhor enfrentou um assunto bastante delicado para os judeus, que era a questão do sábado, quando ele curou o hidrópico, o homem com barriga d'água. E assim, ele curava muitos no sábado, mostrando que o amor não tem limites. E Deus não escolhe dia nem hora, e não somos nós, os seres humanos, que vamos estabelecer condições para Deus. Deus age. Como vai dizer a primeira leitura, que é algo impressionante: ó profundidade da riqueza, profundidade da sabedoria, profundidade da ciência de Deus. Impenetráveis são os seus caminhos. Essa é a mais pura verdade que Paulo vai se dar conta. O que nos cabe olhar é para um Deus que tudo que faz, não do nosso jeito, no nosso tempo,
no nosso tempo. Mas tudo que Deus faz, Ele faz no amor. É impressionante isso. Aí você vai dizer, mas eu não consigo em tudo ver amor. De fato, porque Deus é amor, mas o homem não se guia pelo amor. Então muitas e muitas coisas, as coisas ruins, difíceis, as provações, são permitidas por Deus, mas vêm dos homens. As tentações vêm do diabo. Mas mesmo nessa situação terrível, desanimadora, o amor de Deus consegue reverter. Mas nós não conseguimos compreender. Aqui é um ato de fé. Paulo, íntimo de Deus, ele diz, são imprescrutáveis os juízos. Quer dizer, Deus tem outra forma de pensar. Deus tem outra ciência. Foge à nossa compreensão. Da nossa parte, de um lado a aceitação, a confiança. Não é a mera aceitação porque não tenho o que fazer. Eu confio no Senhor e por isso aceito. Eu espero no Senhor, por isso confio. E aí, se a fé gera a confiança é esperança, a esperança na paciência. Como são inescrutáveis teus pensamentos, Senhor. Eu não os entendo. Aí nós temos que lembrar Jó, de uma forma muito simples, mas um homem de fé. Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Entender Jó, que quando do dia para a noite viu sua vida bagunçada, todos se rebelaram contra Deus, mas ele se manteve fiel a Deus. Se aplica a ele. A profundidade da riqueza, da sabedoria, da ciência de Deus, nós não alcançamos. Mas Jesus, como disse, tudo que eu vos falo eu ouvi do meu Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, melhor do que ninguém, Ele podia revelar quem era Deus. E hoje, Ele mostra mais um aspecto. Jesus era observador. E Ele recebeu muitos convites. E Ele aceitava. Ia comer, ia beber, conversar, aproveitar a oportunidade para evangelizar, simples assim, sem muita cerimônia. Jesus aceitou. Não vamos criar em Jesus Cristo algo que Ele não foi. Um homem simples e de bom trato, mas firme nas posições. E quando Ele chegou, Ele via que as pessoas estavam muito preocupadas, primeiro com os primeiros lugares e depois com quem se convida. Gente, vamos pensar, é natural. Você vai fazer uma janta, você convida os familiares, você convida os amigos, você convida quem é importante para você. Essa é a lógica nossa. Então, quando Jesus coloca a antítese, coloca o oposto, Ele tem um ensinamento. Qual? Gratuidade. Se pudermos dizer, qual é a mensagem do Evangelho hoje? É: Deus age na gratuidade. Por quê, Padre? Explico. Quando Ele diz, quando fores fazer uma janta, um almoço, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos,
então tu serás feliz. Ora, então aqui ele está dizendo uma bem-aventurança. Então ele está mostrando algo que nos faz feliz. Se vamos ou não fazer no dia a dia, ninguém vai convidar coxos, aleijados, cegos. Mas o que é que o Senhor está dizendo aqui? Haja na gratuidade. Gratuidade, uma palavra um tanto fora de moda. Mais do que nunca hoje, gratuidade. Fazer sem esperar de volta. Amar sem querer retorno. Perdoar sem querer ver os efeitos. Rezar sem querer medir o efeito da oração. Gratuidade. Fazer. Gratuidade. Doar-se. Por quê? Porque Deus é assim. Agora voltamos ao início do raciocínio. Jesus, em toda a sua pregação, quis mostrar quem é Deus. E Deus é amor. E quem ama, age gratuitamente. A gratuidade do agir, do fazer, provoca uma felicidade imensa, meus irmãos. E Jesus diz assim, muito simples: se você faz um carinho para alguém que possa te retribuir, essa pessoa vai te retribuir. Então a tua recompensa está na retribuição. E não sei se isso te fará feliz. A maior felicidade, e aqui entra a bem-aventurança, é agir na gratuidade. Então, se hoje nós temos algo a pedir a Deus: Senhor, fazei-me agir mais na gratuidade. E isso, meus irmãos, implica nosso dia a dia. Por que vou fazer? Faço porque faço. Por que vou dar um copo d'água? Faço porque faço. Por que vou escutar fulano? Fulano é chato. Por que eu vou ficar escutando essa pessoa? Faço porque faço. Um ato de amor. Aí você entende quando o nosso Senhor diz: se alguém te pedir uma túnica, dê também o manto. Se alguém te pedir para andar 1 quilômetro, ande 2. Você entende essa cultura da gratuidade que Deus é? Porque alguém mereceu o amor de Deus? Não. Fizemos por merecer a graça da vida? Não. Fizemos por merecer a morte de nosso Senhor para a nossa salvação? Não. Como diz o Salmo em Hebreus: o que é o homem para que Deus nos ame tanto? Fizemos por merecer, para que o homem, tendo decaído no pecado, e portanto entrou a morte no mundo, recebêssemos de novo a graça da eternidade? O ser humano fez muito pouco, quase nada. E nada o que fazemos não acrescenta ao que Deus é. O amor sim, não acrescenta. Mas o amor a Deus gera amor. Então, compreende como Deus é gratuito. Na nossa vida pessoal, nas nossas consolações, apesar dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas decisões erradas, o quanto Deus nos cuidou, quando Deus nos zelou. É aí, meus irmãos, que entra a fé. De novo, esse texto maravilhoso:
Como são inescrutáveis os seus juízos, ó Deus, impenetráveis os seus caminhos. E aqui é um ato de fé: Senhor, eu não consigo entender os seus caminhos, conduza-me. Eu não consigo compreender os seus caminhos, só assim, conduza-me. Ou você acha que nosso Senhor tinha plena clareza do caminho para Jerusalém? Que o Senhor tinha clareza plena do que ele passaria? Se era Anás, se era Caifás, se era Pilatos, se era Herodes? Não tinha. Mas ele foi um que, Senhor, certamente rezou muitas vezes isso: como são impenetráveis os seus caminhos, conduza-me. Por isso, o salmo de hoje vem nos dizer, nessa linha da gratuidade de Deus, que somos chamados a viver. Então, antes de tudo, a referência é Deus. Senhor, fiz calar e perdão, não é esse. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor. Cantando eu te louvarei, agradecido exultarei de alegria. Respondei-me, ó Senhor, por vosso imenso amor, gratuidade. E aqui, quando a gente vai rezar, eu não consigo mais rezar sem no final dizer: por teu amor. Perdoe-me por teu amor. Dai-me essa graça por teu amor. Nas minhas orações, e não sou modelo para ninguém, mas eu não consigo rezar se não tiver essa palavra: por teu amor ou por tua misericórdia. Continua o salmo: pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor dos cativos. Sim, Deus virá salvar, Deus virá reconstruir Judá, Deus virá e nele fixaremos sua morada. Filhos, é essa gratuidade do nosso agir, pensar, querer. Ainda muitos poderiam se perguntar: mas padre, não deveria hoje estar celebrando todos os santos? Já o falei no rádio, mas não me canso de dizer: se você olhar até no site do Vaticano, hoje é dia de todos os santos. Inclusive eu postei já como intenção no Instagram. Mas para a melhor celebração do povo de Deus, a solenidade litúrgica fica para domingo. Mas não podemos deixar de lembrar que hoje é dia de todos os santos. Por quê? Porque teologicamente, liturgicamente, pedagogicamente, ele está no dia certo. Porque amanhã nós lembramos dos nossos falecidos. Amanhã é um dia onde, como igreja orante, peregrina, mas certa da triunfante, nós somos chamados a oferecer missas, terços, visita ao cemitério pelos nossos falecidos. Mas ora, compreendamos como enfrentar amanhã o dia da morte, sem lembrar que a morte não é um fim.
todos os santos. Então hoje, quando lembramos todos os santos, é lembrar o que o amor de Deus fez por nós. Abriu as portas da morte, dando-nos a eternidade. Propositalmente, hoje é dia de todos os santos, para que eu e você, por mais que a solenidade litúrgica é domingo, lembremos que o fim nosso não é aqui. Ó insondável tesouro dos céus, ó impenetrável pensamento de Deus, quem pode compreender? Mas Deus, no seu pensamento onipotente, motivado pelo amor da própria Santíssima Trindade, não podia deixar o homem no caos, não podia deixar o homem entregue à morte. Então Ele nos chama à vida com Ele. Bem-aventurados os santos, aqueles que oficialmente reconhecemos virtudes de santidade, mas santos também anônimos, que nunca terão o nome na ladainha dos santos, mas que com certeza levaram uma vida justa, honesta, de amor e de gratuidade. Portanto, faça essa lembrança da grande importância que é todos os santos, para que um dia eu e você também possamos estar no coro dos santos glorificando a Deus. Isso nos dá coragem para olhar para a morte amanhã, de lembrar de nossos pais que já não estão conosco, de milhares e milhares que morreram na Covid, mas também para onde nós caminhamos, porque não caminhamos para um final, caminhamos para um recomeço. É isso que a fé nos ensina. Mas por fim, ainda quero dizer fé, confiança. Uma última palavra: como são impenetráveis os seus caminhos, eu não os compreendo, mas conduza-me, Senhor. Amém.